quero falar aqui sobre a chegada de um atacante, um meio ofensivo que todo mundo queria, inclusive o Atlético Mineiro, que é o meio-campista Aquiles, lá do Paranavaí, clube que é do Gustavo Lima, da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Ele que tem apenas 16 anos de idade, no Atlético Goianiense já era tratado como uma joia. Eu não consegui achar os números dele pelo Atlético Goianiense em 2023 e 2024, porém ele tinha 15 anos no ano passado quando conseguiu a promoção, para o time sub-20. Então ele jogava com 15 anos na equipe sub-20 do Atlético Goianiense, e até o Edson Batista, que é o presidente da equipe goiana, ficou irritadíssimo quando teve essa saída para o Paranavaí, até ameaçou ir na justiça e tudo mais. Não sei o que acabou acontecendo, mas mostra que ele é bem fora da curva, porque já começou jogando no profissional com 16 anos de idade. É claro, não era titular, não fez gols no Campeonato Paranaense da segunda divisão, mas vinha chamando a atenção há um bom tempo. E aí então, 3 jogos na segunda divisão, 79 minutos, jogou 45 no último dia 16 contra o Grêmio de Maringá, vitória por 2-1 da equipe. E o time, o dono é o Gustavo Lima, então na teoria foi até tranquilo essa negociação com o Cruzeiro, até porque ele é muito próximo do Pedro Lourenço e dizem que ele é cruzeirense também. Não afirmaria isso com toda certeza, mas que ele é próximo do Pedro Lourenço, e aí chegando, pode ser sim uma opção muito viável. Vale lembrar também de que esse interesse no Aquiles não é de hoje. Eu lembro que o Ronaldo ainda era dono do Cruzeiro, já tinha especulações nesse sentido. Porém, o Pedro Lourenço já era dono da SAF, de um percentual, e o Gustavo Lima também do Paranavaí. Então, tenho certeza que isso foi crucial. Agora, se ele vai chegar, já vai chegar no time sub-20, com tudo, aí não sei. Mas tem muito potencial. Realmente, tem sido mais comum essas contratações de jogadores muito jovens, às vezes 14, 13, 15, 16 anos de idade, porque daqui 2 anos, por exemplo, pode ser uma venda gigante do Cruzeiro fazendo um atleta com 17 ou 18 anos de idade. Então acho que sim, vale essa aposta. Não tem muito o que falar aqui, de números, porque igual eu falei, não consegui achar os números dele pelo Atlético Goianiense. Se você souber, ou viu que algum outro canal ou portal falou sobre isso, pode deixar aqui embaixo também, que dependendo eu atualizo no vídeo de amanhã. Mas muito bom, tinham vários times interessados. Um desses era o Atlético Mineiro, teve também Atlético Paranaense, especulações do São Paulo, enfim, vários times que estavam de olho nessa história. Vou falar agora então com vocês sobre o Mina, e temos algumas notícias interessantes pro lado do Cruzeiro, que é o seguinte: o atleta foi especulado no Internacional e não teve um avanço, igual eu vou deixar aqui algumas matérias para vocês. Matéria aí do portal Revista Colorada, no dia 15 de junho, e também teve outros nomes especulados, como no Botafogo e no Grêmio, mas esses dois não teve tanto interesse assim, Era muito mais o Internacional como um possível alvo, até porque o Mina quase foi parar no Inter em janeiro desse ano, quando o Internacional trouxe vários jogadores. Acabou que ele saiu da Fiorentina e foi pro Cagliari, onde foi bem na reta final do italiano, e aí o Internacional acabou contratando o Robert Renan. Então aparece sim como um dos nomes, alvos do Internacional, mas não teve esse avanço. A grande questão do Mina é o seguinte: ele tem uma relação muito boa com o Alexandre Matos, que foi ele que trouxe ele do Santa Fé da Colômbia pro Palmeiras lá em 2016, e logo depois daquela negociação com o Barcelona por um valor absurdo, Acho que foi 20 milhões de euros, alguma coisa assim. Foi muito alto, 20 ou 30, se não estiver enganado. E aí ele ficou um tempo na Europa, muitos altos e baixos. Nessa última temporada teve alguns problemas de lesão, Não é um jogador que chega e é certeza que ele vai jogar 50 jogos, não é. Mas nesse ano, 2024, quando ele foi emprestado em janeiro pro Cagliari, aí sim ele foi bem na reta final do campeonato italiano. Metade dos jogos ele jogou tudo como titular, 14 partidas, ainda marcou 2 gols na primeira divisão. E a questão é que seu empresário ainda espera uma proposta do futebol europeu. Mas já estamos aqui, por exemplo, em junho, dia 17, até agora não teve nenhum time especulado nele. Sinceramente, não sei se vai ter tantas propostas assim. Igual eu falei, pode ser que apareça um time da França, da Alemanha, ali, com valores mais baixos, para manter o jogador, mas com esse salário alto que ele vai querer, 1 milhão por mês, 900 mil, não sei se vai ter tanto time assim do futebol europeu interessado no zagueiro Mina, Então, pro Cruzeiro, se ele for vir realmente pro futebol sul-americano, é o grande favorito a ficar com o atleta. E quanto mais passa o tempo, mesmo de que não teve nenhuma notícia, Gustavo, de avanço dele, só de ele não estar sendo especulado no futebol europeu e ainda não teve nenhuma especulação disso, já é bom pro Cruzeiro, que mostra que se chegar ali no início de julho e não tiver nenhum avanço ainda com nenhuma outra equipe, certamente o Cruzeiro aparece como um grande favorito. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, o que você tem a dizer sobre o Mina, zagueiro que tem 29 anos de idade, no futebol
italiano, jogou na Fiorentina e no Cagliari, ficou um ano, né, quando ele chegou no ano passado, 20 partidas e 2 gols, número interessante até, porque ele não jogava mais do que 20 jogos em um ano, desde 2020-21, e não tinha uma sequência tão boa quanto teve no Cagliari desde a temporada 2019. Enfim, vale lembrar também que ele está na Copa América com a seleção colombiana, então não está, por exemplo, de férias à toa e não está respondendo o Cruzeiro. Não é isso, né? Até porque tem os seus representantes para isso, mas está nesse momento na Copa América, então até ficaria surpreso se ele definisse essa situação só depois do campeonato mesmo, vai ficar no futebol europeu, vai vir para o Cruzeiro, mas é interessante que o Cruzeiro acaba sendo o principal interessado no atleta, e tem que ser mesmo, né? Porque o Cruzeiro hoje, vamos colocar, o reserva, por exemplo, pelo lado direito, vai ser o Neres, essa é a única opção para o Cruzeiro hoje. E aí vai lembrar, pelo lado esquerdo tem o Vidalba, ok? Mas pelo lado direito, mesmo que o Mina chegue, seja titular, o reserva seria o Zé Ivaldo, vamos colocar assim. Já é muito melhor do que o Neres. Poderia até fazer uma dupla de 3 e tudo mais. Enfim, acho que seria interessante ela do meio do ano. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva VIP. E eu quero fazer aqui uma sequência de próximos jogos de Copa América que eu achei bem interessante. Vamos lá, Copa América se iniciando. Eu tô gravando esse vídeo antes do jogo da Argentina, mas não tem problema, que eu vou pegar aqui vários times vencendo. Eu tô aqui confiante nessa vitória do Chile contra o Peru, sempre vence, então vou vir aqui, tô confiante. O México vencendo a Jamaica, Estados Unidos vencendo a Bolívia, Uruguai vencendo o Panamá, Colômbia e Paraguai, vamos aqui numa Colômbia, e vitória do Brasil. Eu ainda quero pegar os próximos jogos da Argentina e também aqui do... Vamos ver, do Uruguai e Bolívia é bem favorito, Colômbia e Costa Rica também, e Brasil e Paraguai. Uma cotação de R$ 65 a cada real apostado. Vamos colocar aqui então R$ 3 nessa cotação. Se acontecer tudo isso, né, eu vou vencer e vou ganhar 195. Vale lembrar também que, por exemplo, eu coloquei aqui então 9 resultados. Se chegar em 5 e eu estiver acertando todos, eu posso tirar esse saldo. Por exemplo, R$ 3 já vai ter virado 40, 50 e eu posso resgatar. Então, muito boa opção aqui na Esportiva VIP. Já fiz aqui minha aposta, ó, tá confirmado aqui então para vocês. Vale lembrar, próximo jogo do Cruzeiro então contra o Bahia. Eu até fiz aqui minhas apostas para esse duelo, ó. Aqui, ó, esse jogo do Cruzeiro, vitória fora de casa pagando 3,90, R$ 4 voltando 15. Se eu colocar R$100, voltar 390. É claro, jogo difícil, mas o Cruzeiro, você pode apostar, por exemplo, que se o Cruzeiro for empatar ou vencer, né, que eu acho uma cotação mais, vamos colocar assim, mais seguro, né? Se o Cruzeiro vencer ou acabar levando um empate ali, vai pagar bem também, ó. Fora o empate, 1,60. Se eu colocar aqui, por exemplo, nesse jogo, R$ 50, por exemplo, voltando 80. Vale lembrar que aqui na Esportiva você pode começar a partir de R$1 e tem 100% de bolo. Para terminar aqui com vocês, quero falar então sobre o Zé Rafael, que eu vou deixar essa notícia, né? Quem trouxe primeiramente foi o Everton Guimarães, falando de que o Cruzeiro teria interesse em contratar o jogador do Palmeiras, que tem atuado muito mais como meio-campista central, às vezes como um segundo volante, do que aquele meio ofensivo que ele era na época do Londrina, do Bahia e nos primeiros anos do Palmeiras. Enfim, o Zé Rafael, que tem 31 anos de idade, então, na minha opinião, valeria um investimento somente se fosse um valor baixo, e o Palmeiras certamente não vai se desfazer do seu principal jogador por 8 milhões de reais, 15 milhões. Então, sinceramente, não sei até que ponto compensaria para o Cruzeiro nessa história, até porque eu acho que para o Palmeiras vender o Zé Rafael vai ter que ser no mínimo 20 a 25 milhões de reais. Até o Duan, que era um zagueiro reserva, saiu lá para o futebol mexicano, faltando um ano para o fim do contrato, por 20 milhões. Imagina um meio-campista com a idade parecida, mas que é titular. Certamente 25, 20 milhões de reais no mínimo. Então, por conta desse ponto de vista financeiro, não acho tão viável assim. 22 jogos nessa atual temporada, 2 assistências, inclusive foi titular nessa goleada contra o Atlético por 4-0, jogou 90 minutos, também nos últimos 2 jogos, todos os 2 como titular, jogando 90 minutos, é o grande titular do Palmeiras nessa temporada. Enfim, fora que o Abel Ferreira gosta muito dele também, né? Desde quando chegou no Palmeiras, o Zé Rafael conseguiu exercer um bom futebol. Primeiro ano, 38 jogos, 7 gols e 5 assistências. 2020, 61 partidas, 5 gols e 6 passes. E desde então tem sido titular. Gosto muito do jogador, eu sempre vi o Zé Rafael com a camisa do Cruzeiro, não sei porquê, eu sempre achava um jogador muito parecido. Desde aquela época que teve especulações dele, em 2019, no caso quando o Arrascaeta saiu do Cruzeiro, e o Zé Rafael foi um nome especulado, mas ele já tinha conversas com o Palmeiras, eu já achava a cara do Cruzeiro. Assim como outros jogadores também, não é porque é a cara que vai acabar vindo jogar aqui um dia, não é isso.
mas eu acho que seria uma boa. Porém, por esse ponto de vista financeiro, é melhor, igual eu falei no início do vídeo, contratar o Thiago Mendes, que tem um ano só a mais, que vai ter uma compensação financeira menor, 10 milhões, e um salário parecido, né, do que tirar o Zé Rafael do Palmeiras, fora de que ele já fez mais de 7 partidas, já está bem próximo do Brasileirão. Deixa aqui a sua opinião embaixo então nos comentários, o link da Esportiva está aqui embaixo também para vocês, para começar nesse próximo jogo do Cruzeiro contra o Bahia, e outras sugestões de conteúdos aqui na tela. Valeu!